Nós, quando falamos em oração, nós podemos falar de muitas orações que o Mestre, ao decorrer do seu ministério na terra, ele deixou registrado na Bíblia. Uma delas, a oração do Getsêmani, no qual, no ápice do ministério, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós também podemos olhar para a Bíblia e ver a oração que Jesus fala quando ele vai ressuscitar Lázaro. E ele fala: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Falo isso pelos judeus que estão comigo, para que eles creiam que tu me enviaste. E por diversas vezes, também Jesus orava nos montes, nas madrugadas. Mas nós queremos aqui enfatizar uma oração que Jesus nos ensinou. Uma oração de um texto tão brando, tão suave, mas de um significado tão profundo. A oração do Pai Nosso. E nós queríamos, essa noite, abordar alguns pontos dessa oração. Uma oração penetrante, uma oração que vai nos confrontar. Alguns trechos vêm nos enriquecer. Essa oração é muito mais do que uma oração espiritual. É uma oração terapêutica, pois ela também, além de nos ligar com Deus, o Criador, o Senhor e o Pai, ela também cura a nossa alma. Ela também traz refúgio, ela traz bálsamo aos corações feridos. E o interessante, o primeiro ponto, que Jesus ele entra nesta oração porque os discípulos perguntam: Mestre, ensina-nos a orar. Note bem que os discípulos não perguntaram para Jesus: ensina-nos a pregar, ensina-nos a curar, mas os discípulos tinham sede da comunhão do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos falam para o Mestre, em dois evangelhos, em Mateus e em Lucas: Mestre, ensina-nos a orar. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Amados, interessante que Jesus ele não apresenta Deus na oração do Pai Nosso como rei, e Ele é o Rei dos Reis, não apresenta como o Criador do Universo, Ele é o Criador do Universo, não apresenta Deus como um juiz, ou até como uma energia cósmica, não, mas Ele apresenta simplesmente como o Pai. E aí eu queria tocar nesse ponto, que Deus Ele quer nos aproximar cada dia mais da comunhão diária. Quando Deus nos chama à presença dEle, quando Deus nos chama a estar na sua casa, Deus não está dizendo: eu morri na cruz do Calvário por mim, para você e por todos aqueles que creem. Deus morreu na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso, ela traz muito mais do que simples palavras brandas, mas ela traz a profundidade de um Deus que quer aproximar a humanidade dele mesmo a cada dia. Quando nós falamos de Pai, nós falamos de filiação, de cuidado, de paternidade, de atenção, mas também de disciplina se for necessário. Então, Jesus, ele quis aproximar ao máximo a humanidade do Senhor. Aleluia. E falando como Deus, como Pai, ou seja, aquele que cuida, aquele que gera, aquele que é provedor. Então ele inicia esta oração dizendo: Pai Nosso, que sais nos céus. Ou seja, ele queria trazer mais próximo as pessoas de um Deus todo-poderoso, mas também um Deus que cuida, que zela, que provê, aleluia, cada uma das nossas necessidades. Quando nós falamos de Pai, nós falamos de filiação, de pertencimento. Nós falamos de alguém que depende, aleluia, o Filho depende do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós não somos, aleluia, acaso. Nós não estamos jogados à própria sorte. Nós não estamos à mercê, aleluia, deste mundo perverso e cruel. Nós somos filhos de um Deus vivo. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus ele entra, ou ele inaugura a oração dizendo Pai Nosso. Ou seja, nós temos uma filiação. Nós temos alguém que cuida de nós.
Alguém que estende seus braços, aleluia, acolhedor, para nos dar vitória, para nos dar a guarida, para nos libertar de todo mal. Por isso Jesus inicia essa oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus veio quebrar o conceito judaico predominante da época. Qual era o conceito judaico predominante? Em que a ligação das pessoas com Deus, ou o seu religamento com Deus, era feito por meio de sacrifícios, de rituais, de holocaustos. Agora Jesus não, ele quebra esse paradigma judaico e ele mostra que simplesmente uma relação filial, fraternal, de filho para pai. Não mais aquela relação da dependência da lei, dos rituais, do sacrifício, do sangue do cordeiro, do sangue de bode. Agora não, Jesus ele pede agora um coração quebrantado. Um coração que pode chamar Deus de pai. Um coração que pode entrar no santo dos santos e falar: Senhor, estou aqui. Pai, estou aqui. Me ajuda, me dá força. E Ele está conosco todos os dias. O interessante é que em várias passagens, Jesus ele fala de Pai. Ou seja, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele está conosco. Em Mateus capítulo 28, verso 20, a Bíblia fala que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Nós não estamos jogados à própria sorte. Nós não somos um projeto falido. Deus, Ele deposita em mim e você a sua confiança. Aleluia, a esperança de que nós iremos vencer. Você é muito mais do que vencedor. Você não está aqui hoje por acaso. Você não é fruto do acaso. Nós somos chamados para fazer a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. E em Mateus capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E que aplicação nós podemos ter aqui, amados? Uma aplicação nossa no dia a dia. É que esse acesso, que lá no Antigo Testamento, aleluia, era privilégio dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Hoje, nós temos esse acesso, essa liberdade. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E eu e você podemos ter acesso a esse Deus maravilhoso. Aleluia, não importa a dificuldade, não importa os reveses da vida, as batalhas que você está enfrentando, o deserto que você está passando. Senhor, o Senhor passará comigo e contigo por esse deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicação, primeira aplicação que eu vejo, amado, do templo, quando ele é rasgado, quando o véu é rasgado de alto a baixo, é a liberdade. Nós temos liberdade. Você tem plena liberdade de entrar no Santo dos Santos e orar e pedir a Deus. E Deus com certeza irá dar muito mais do que a gente pede ou do que a gente imagina. Bendito seja o nome do Senhor. Em Salmo 51, verso 17, o Senhor fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração que se humilha na sua presença. Deus não despreza alguém que se coloca nas mãos do Senhor. Deus não despreza um coração contrito. Aleluia. E que nós vamos olhar para uma criança, aleluia, que pede alguma coisa para um pai. Uma criança humilde. Deus quer que nós nos assemelhamos como criança. Aleluia. Se não tivermos um coração de criança, não entraremos no reino dos céus. Então a criança, ela é pura, ela tem um coração contrita, ela perdoa com facilidade. E da mesma forma, Deus nos quer dar um coração segundo o seu coração, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que suporta as adversidades, um coração que espera no Senhor. E esse coração, um coração contrito, aleluia, um coração quebrantado, aleluia, Deus não desprezará. Deus não desprezará uma oração sincera. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor fala: Pai nosso que estais nos céus. Relação de dependência, relação de paternidade, relação de confiança. Nós confiamos plenamente nos nossos pais, não é verdade? Então Deus, Ele da mesma forma, Ele quer um coração confiante nele.
O que Ele irá fazer, como irá fazer, Deus já determinou. O nosso papel como servo de Deus é confiar, aleluia, como um filho confia no Pai, que Deus irá fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E essa oração é a oração que traz luz a muitos corações contritos. A oração do Pai Nosso é a oração também terapêutica, porque vem curar, vem trazer bálsamo a muita gente ferida, muitas pessoas jogadas na sarjeta, muitas pessoas que precisam da direção, que precisam de um equilíbrio. A oração do Pai Nosso, ela vem contemplar, aleluia, muitos temas. Eu queria abordar basicamente 2 a 3 temas, que essa noite não dá para abordar todos os temas. Primeiro, de pai, a filiação. Somos filhos de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em João capítulo 6, verso 32, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu foi meu Pai. Aí mais uma vez, Jesus coloca a figura de Pai. Foi meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Havia uma discordância entre os fariseus e os discípulos de Jesus. Qual o pão verdadeiro? Era aquele pão, o maná, que durante 40 anos foi uma provisão para o povo de Israel. Aleluia. E Jesus aí entra na discussão, Jesus entra na conversa e fala: olha, este não é o pão verdadeiro. O pão verdadeiro é o pão que desce do céu. E esse pão sou eu sou o pão da vida. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Porque Ele é o próprio pão da vida. E esse pão, ele pode ser caracterizado em 3 vertentes, ou sob 3 prismas. O primeiro é o pão físico mesmo, feito de trigo, de cereal, que a gente compra na padaria. O outro pão é o pão espiritual, é a palavra, é a oração, é o jejum, são as vigílias, é a nossa comunhão com Deus. Mas também é um pão que traz terapia para a nossa alma, um pão que traz bálsamo para os corações feridos. Sobre esses 3 prismas, o Senhor nos fala: o pão nosso de cada dia. É o pão físico, que tem nutriente, que tem vitamina, para nós andar, sobreviver, para que nossos músculos tenham força, para que a gente consiga ter locomoção, para que nós consigamos andar. Mas também, o Senhor quer que nós avancemos no campo espiritual. Por isso o Senhor fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Este pão tem que ser o nosso sustento. Esse pão tem que ser o nosso alimento. A palavra de Deus por excelência, aleluia, tem que ser e deve ser o alimento do cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também é o pão terapêutico, é o pão que traz cura, é o pão que traz tranquilidade, traz paz, em meio ao mundo perverso, em meio ao mundo caótico, em meio ao mundo virado de cabeça para baixo. Esse pão, ele traz paz aos nossos corações, aos corações feridos. O pão terapêutico da palavra do Senhor, bendito seja o Senhor. Em Marcos capítulo 11, verso 25, o Senhor nos fala: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque vosso Pai, aí mais uma vez, Jesus coloca a figura de Pai. Porque vosso Pai Celestial, porque vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nós só podemos alcançar perdão se nós liberarmos perdão. É uma via de mão dupla. Não adianta a gente guardar mágoa. Não adianta nós guardarmos rancor. O rancor só traz doença. Alguns estudos no campo da medicina, em que muitas pessoas que odeiam, que guardam mágoa, que não perdoam, elas vão acumulando doenças psicossomáticas. E elas vão sofrendo e vão se degenerando. E a sua expectativa de vida é até reduzida. Mas as pessoas que liberam perdão, as pessoas que são mais como criança, elas conseguem ter uma expectativa de vida, uma alegria, uma paz muito maior. Aleluia, porque o perdão, ele é terapêutico, o perdão, ele é curativo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor fala: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aqueles que nos ofendem. Amados, às vezes nós ofendemos sem saber, às vezes nós machucamos alguém sem intenção. É por isso que o Senhor fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Na caminhada cristã é natural, às vezes um gesto, uma palavra, ou até um silêncio pode ofender alguém, ou até uma publicação numa rede social, já que estamos na era da tecnologia, tudo agora é ofensivo. Nós temos que ter muito zelo, como cristão, como servo de Deus. Amados, não é fácil. É por isso que o Senhor fala, Pai, perdoa-nos as nossas falhas, porque temos falhas. Quem não tem falha, atira a primeira pedra, não é verdade? Temos falhas, temos nossas dificuldades, mas o Senhor fala, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Note que é uma via de mão dupla. O perdão vai e o perdão volta. É necessário perdoar. Perdoe, libere perdão, você será muito mais feliz. Com certeza, o perdão é terapêutico, o perdão é curativo. Bendito seja o nome do Senhor. Falamos até agora de pai, de filiação, de proteção, de cuidado. Agora o segundo tema, o segundo tópico, gostaria de falar de venha o teu reino. Porque Jesus falou, venha, Pai, o teu reino. Note bem que reino, segundo o dicionário, pode ser entendido, em uma das traduções, como território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Olha só, então o nosso território, já que nós estamos nas regiões celestes, note bem, nós somos em Cristo, nas regiões celestes, mais que vencedores, esse território é de Deus, esse território é do Pai, esse território é do Senhor, e esse território, o Senhor fala na sua oração, do Pai Nosso, venha o teu reino. Que esse reino, ele chegue aos nossos corações. Que esse reino, ele venha trazer paz. Que esse reino venha trazer justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Porque assim como diz Paulo, que foi muito feliz quando ele trouxe a definição de reino, em Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo, ele trouxe-nos esta pérola, aleluia, um dos seus escritos, sobre reino de Deus. E por diversas vezes, a Bíblia fala reino de Deus, reino dos céus, que são sinônimos, são semelhantes. Então o reino é aquilo que nós estamos submissos a um rei. E o nosso rei, o nosso Senhor, quer que nós pratiquemos, o Senhor quer que nós vivamos justiça e paz. Note bem que esse reino, ele tem dividido em 3 partes principais. A justiça, ele é o reino de paz e é o reino de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Note bem, o reino é dividido em 3 partes, em justiça, em paz, em alegria. Bendito seja o nome do Senhor. O conceito de justiça, eu gostaria de abordar 2 tópicos principais de justiça. O primeiro, ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé. Um dos conceitos de justiça. E para embasar esse conceito, vamos para a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você, aleluia, fomos feitos justiça de Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E qual a aplicação para nós? É que esse reino, aleluia, tão chamado pelo Senhor, tão desejado por Deus, esse reino seja morada em mim e em você, no meu e no seu coração. Por isso o Senhor fala, venha o teu reino, é esse reino de justiça. Aleluia. E qual a aplicação nos nossos dias, amados? Devemos ser justos nos nossos empreendimentos, devemos ser justos nas nossas relações sociais, devemos ser justos nos nossos negócios,
Devemos ser justos com todas as pessoas, porque o Deus, Ele é justo. Devemos praticar a justiça, porque o reino de Deus, Ele é justiça. E a maior justiça é crer que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós cremos em Cristo, nós estamos exercitando a justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra definição de justiça: qualidade que leva aos cristãos a agirem corretamente, de acordo com os mandamentos de Deus. E eu gosto dessa definição porque tem a ver com o nosso procedimento com o próximo, tem a ver com nossa lida com as dificuldades dos irmãos, crentes ou não crentes. Note bem que em Miqueias capítulo 6, vem reforçar, aí eu me baseio agora na Bíblia, reforçar essa tese, essa ideia. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim, aleluia, Ele te declarou, quem? Nosso Pai, o nosso Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. Miqueias, um dos penúltimos livros do Antigo Testamento, ele vem trazer uma grande orientação, que vem ser uma orientação universal, atemporal, não só para aquela época, mas para os dias de hoje. Nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem dá condições para que nós possamos estar aqui, o adorando e o bendizendo. Então a aplicação para os nossos dias é praticar a justiça, é amar a misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Devemos também exercer misericórdia e também andar humildemente com o Senhor, porque nós nada somos, é Ele que é tudo, é Ele quem faz, é Ele quem opera, tudo vem dEle, é feito por Ele e por meio dEle foram feitas todas as coisas. E porque nós estamos aqui, porque Ele nos chamou, porque nós estamos de pé, porque Ele nos capacitou, porque nós estamos com saúde, porque Ele nos preservou, porque nós estamos aqui depois de 2 anos e meio de pandemia, porque Deus nos guardou. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 33, uma passagem por demais conhecida dos irmãos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Olha só, amados, quando Jesus fala, venha o teu reino, é um reino de justiça, ou seja, nós devemos buscar a justiça do Senhor. Em primeiro lugar, Mateus 6, 33, busca em primeiro lugar o reino e a justiça. E aí, com a consequência natural e óbvia e espiritual, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas é necessário priorizar o reino de Deus na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus, aleluia, tem que ser o anseio do nosso coração. Praticar a justiça, andar na verdade, tem que ser o mais ansioso do nosso coração, o desejo mais ansioso do nosso coração. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A analogia de um animal selvático, uma corça, que está à beira de um rio, e Davi, aleluia, de forma poética, consegue traduzir o anseio dos nossos corações, assim como a corça, aleluia, suspira pela corrente das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Tem que ser o nosso anseio, tem que ser o nosso desejo, suspirar a presença do Senhor, suspirar a sua graça, suspirar andarabashodorobanai, suspirar, estar sempre diante do Senhor. Aleluia. Em tempo e em fora de tempo, esteja sempre adorando, bendizendo, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa os reveses da vida, os senões, não importa os obstáculos, não importa, aleluia, se a figueira não produz o seu fruto, se não há mantimento nos currais, ainda assim, faça como Abacuque, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor.
Aleluia, não importa as dificuldades. Faça como Jó. Aleluia, adore o nome do Senhor. Não importa a circunstância, não importa a adversidade. Adore, adore e adore esse Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é muito maior, aleluia, do que os nossos problemas. Conte o teu problema para o Senhor. Assim como o Senhor nos orientou, Pai nosso, Ele é Pai. Ele está interessadíssimo em resolver os nossos problemas. Muito mais do que a gente pensa. Porque qual o pai que olha para um filho e não quer abençoar, não quer o bem, não quer coisas boas? Todo pai. E o nosso Pai, com certeza, Ele deseja o melhor para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Louve, engrandeça. Vale a pena estar na casa do Senhor. Aleluia. Você tem liberdade de adorar o nome do Senhor. Na casa de Deus nós temos liberdade, porque Ele é Pai. E onde nós estamos na casa do Pai, a liberdade. Nós não estamos em uma casa estranha, não. Nós estamos na casa do Pai. E o Pai deseja o que? O melhor para o filho. É proteção. Aleluia. É fraternidade. É cuidado. Também é disciplina para que a gente não se desvirtue pelo caminho errado. Pai é tudo isso. Pai está próximo. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, uma oração de um texto tão brando, mas de um significado tão profundo, Ele vem trazer Pai Nosso. Porque nós somos filhos desse Deus maravilhoso, que se coloca como um Pai, a nos ajudar, a nos proteger, a nos guiar pelo caminho eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já estamos caminhando para o final. Deus é maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esta paz, amada, esta paz que vem de Deus. Olha só o que o Senhor nos traz essa noite a respeito de paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou pedidos, ou orações, pela oração e súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Esta paz, ela excede todo o entendimento. E a aplicação pessoal que eu gostaria de trazer essa noite, uma aplicação prática. Às vezes, por diversas situações do dia a dia, as pessoas nos veem sorrindo, nos veem de cabeça erguida, mas só Deus sabe as lutas, as dificuldades, as batalhas internas do coração de cada um de nós. Mas porque as pessoas nos veem ainda sorrindo e conseguem ainda dizer, mas por que você ainda sorri atravessando isso tudo? Porque nós podemos dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guarda, nos protege. Ela nos dá a confiança de saber que tudo está no controle de Deus. Até os revés, as dificuldades da nossa vida, elas estão todas na palma da mão do Senhor. Aleluia, tudo está no controle de Deus. Vale a pena confiar, vale a pena se jogar nos braços do Pai, o Pai que cuida de nós, o Pai que é cuidador, libertador, protetor e disciplinador. Este Pai, aleluia, Ele está do nosso lado. E o seu desejo é que nós possamos alcançar as mansões celestiais, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 14, verso 27, o Senhor nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, amados, e a aplicação que eu trago, aleluia, dessa belíssima passagem, aleluia, é confiança plena. Confiança plena no Senhor. Não turbe o vosso coração, não se atemorize. Esta paz que eu vos dou, e Jesus ele foi muito categórico. Olha, a paz que eu vos dou, essa nenhum mundo pode comprar. Essa paz, ela não está condicionada a acordos internacionais. Esta paz, ela não está atrelada ao militarismo, a questões bélicas. Esta paz, ela está condicionada a um coração que confia. Por isso nós devemos confiar, que quando nós confiamos no Senhor, a paz que vem de Deus, ela nos dá paz, tranquilidade, um coração sossegado, de saber que Deus está no controle de todas as coisas.
nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Continue confiando, continue crendo. 2022 tem surpresa, 2022 tem resposta, 2022 tem alegria para mim e para você. Porque esse reino que nós tão almejamos, venha esse reino, na oração do Pai Nosso, ele é um reino de justiça, ele é um reino de paz, mas ele também é um reino de alegria no Espírito Santo. Se você vai cantar o hino da vitória, você vai se regozijar, você vai se alegrar, porque é um reino de justiça, paz e alegria, ou seja, é um reino completo, é um reino no qual nós podemos confiar piamente, aleluia, na provisão de Deus. Que essa noite Deus possa nos abençoar, que essa noite nós possamos sair aqui, essa noite firmes, sabendo que o Senhor é o Pai que cuida de cada um de nós.